Levante suas duas mãos para os céus, adore ao Senhor, aproveite esse momento para adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Diga a Ele que Ele é santo, isso, deixa Ele ouvir a sua voz, deixa Ele receber a tua adoração nessa manhã, isso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Coisa linda, bom demais estarmos aqui. Sejam bem-vindos à segunda celebração desse domingo de Dia das Mães. Aonde estão as mamães aqui do Templo Central? Levante sua mão bem alto, deixa eu ver, olha. Identifique aí 1, 2, 3 mamães perto de você. E eu vou pedir que você abrace todas as mamães que você puder. Faça isso agora nesse momento, dê um abraço apertado. Diga Feliz Dia das Mães a todas as mamães. Deus abençoe, que esse domingo seja um domingo de bênção, um domingo de comunhão, um domingo de celebração, de alegria a todas as mães. E eu quero aproveitar e mandar um Feliz Dia das Mães à minha mãe. Não tenho o privilégio de hoje ter ela perto de mim, mas de manhã bem cedinho já liguei para ela, expressei meu amor, minha gratidão. Está lá no Rio de Janeiro, trabalhando e servindo ao Senhor. Hoje nós vamos ter muita surpresa, daqui a pouco a criançada assume, nós vamos celebrar o Dia das Mães. E antes de eu entrar na ministração de hoje, convidar você. Nós teremos hoje à noite 2 cultos extraordinários aqui nesse lugar, às 17h30 e às 19 horas, também celebrando o Dia das Mães, vivendo esse aquecimento, essa retrospectiva para os 113 anos da nossa igreja. E na celebração das 19 horas, hoje à noite, nós vamos receber o Gerson Rufino. Eu quero convidar você, ele é um cantor jovem, mas que tem algumas canções que marcaram gerações. E eu quero convidar você, vai ser um domingo maravilhoso. Abra comigo sua Bíblia no livro de João, nós estamos estudando João. E hoje nós vamos olhar o capítulo 8 e o capítulo 9, nossa lição de número 7. Vamos falar sobre a mulher adúltera e o cego de nascença. Duas histórias muito conhecidas, muito simbólicas do livro de João. E tem sido algo maravilhoso. Nós temos mergulhado nesse que é o evangelho mais lido, mais conhecido do Novo Testamento. E da Bíblia toda, na verdade. E se a Bíblia é o livro mais lido da história, então nós estamos diante de uma das porções mais estudadas e mais lidas também da humanidade. Quero convidar você a ler comigo, nós vamos ler o capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Vamos ler em 2 trechos diferentes, depois vamos para o capítulo 9, vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Nossa verdade prática diz: Jesus continua salvando pecadores e curando enfermos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Salva pecadores e cura enfermos. Nós vamos ver agora em 2 capítulos uma junção poderosa de uma mulher pega no meio do ato de adultério, que foi perdoada e salva por Jesus. E vamos ver o único caso na Bíblia onde Jesus menciona que alguém teve uma doença de nascença, algo congênito, já nasceu com essa enfermidade. Nosso textuário se encontra em João capítulo 8, versículo 11, diz assim: respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Vamos ler juntos então, capítulo de número 8, versículo de número 1, eu vou ler o primeiro, você vai ler o segundo, e aí nós vamos revezando, eu vou ler os ímpares, você lê os versículos pares. João 8, 1. Jesus entrando foi para o Monte das Oliveiras. Temos versículos ou não? Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um para o um. E começou pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava.
Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Glória a Deus. Vamos para o capítulo 9, então. Eu vou ler o versículo 1, você vai ler o versículo 2 em diante. João capítulo 9, versículo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Deixa eu ler aqui que houve um equívocozinho. O versículo 3 diz assim: respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Versículo 4, leia para mim. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Este foi, lavou-se e voltou vendo. E uns diziam: é ele. Outros: não se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Glória a Deus. Tome seu assento, corpo sentado, mas a alma de pé nessa manhã tão abençoada. Bom, nós lemos dois trechos interessantíssimos, João capítulo 8, lemos um outro trecho de João capítulo 9. Vou pedir atenção à equipe da mídia aqui para me acompanhar. Carregue para mim, por favor, aqui na tela, João capítulo 7, versículo 53. O último versículo do capítulo anterior. Vamos lá. Quando a Bíblia foi concebida, e é importante que você guarde isso no seu coração, a Bíblia não tinha quebra de capítulos e versículos. Era um texto só, uma carta, uma história, um evangelho corrido. E quando eu digo isso, eu não reclamo e não repreendo a divisão da Bíblia em capítulos e versículos. É muito importante para a gente poder acessar uma porção específica, um local da Bíblia. Se eu digo hoje João capítulo 8, você vai para o capítulo 8 e identifica. Se eu digo João capítulo 9, você identifica. Mas isso não estava lá no texto original. Não foi algo que originalmente foi, eu diria, inspirado por Deus, embora ajude bastante. Mas de vez em quando, essa divisão de capítulos, não de versículos, mas de capítulos, ela faz alguma injustiça ao texto, porque ela quebra no meio um pensamento que Jesus vinha, o escritor João vinha construindo. E para você entender um pouco João capítulo 8, versículo 1, a gente tem que ler o último versículo que acontece lá no capítulo 7, que diz assim: e cada um foi para a sua casa. Nós estudamos aqui na última semana, que era o dia da festa de tabernáculos, tudo cheio, a cidade cheia, Jesus aparece. Jesus faz uma das declarações mais efusivas da sua deidade, da sua missão, de quem ele de fato era para aquele tempo. Quando se derramava água, ele se apresenta como sendo essa água viva, e ele veio fazendo isso desde a mulher lá samaritana, primeiro para Nicodemos, depois para a mulher samaritana, mas agora publicamente ele faz num ambiente de festa. O contexto é o seguinte, guarde isso no seu coração: a cidade ainda está cheia, as pessoas estão se desmobilizando de uma grande festa, como diz o texto, todo mundo voltando para sua casa. Pessoas afluíam de toda Israel até Jerusalém para celebrar aquele grande momento. No dia em que termina a festa, nós lemos aqui, estudamos no último domingo, todo mundo agora se desmobiliza e todos voltam para sua casa. Aí nós temos João capítulo 8, versículo 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, e eu quero abrir com esse pensamento, é um local muito simbólico para Jesus. E é um lugar muito simbólico para todos nós.
Tem uma foto aí, eu quero rapidinho pedir à equipe que carregue a foto que eu mandei no grupo. Essa foto é uma foto que eu e a Luana tiramos em 2022, na última caravana, talvez nesse local, de um dos locais mais simbólicos no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é a vista mais privilegiada que existe de Jerusalém. Hoje, muito do que você está vendo aqui na cidade, por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar aqui minha canetinha, tem os muros, e você percebe aqui, ó, esse muro vem seguindo o muro da cidade antiga, ó, aqui atrás. Provavelmente, boa parte do que está fora desse muro naquela época não existia. A cidade foi crescendo, ela foi conquistada e ela expandiu, mas naquela época e hoje continua sendo a vista mais privilegiada da cidade de Jerusalém. Por exemplo, quem olha para frente, vê aqui a esplanada do templo. Tudo isso que você está vendo aqui, ó, essa área toda, era a esplanada do grande templo. Quem olhasse logo mais para baixo, e aqui embaixo a gente consegue identificar, ó, uma grande baixada, conhecido como o Vale de Quidron. E isso existe lá até os dias de hoje. Existem várias profecias acerca desse lugar. Quem estivesse nesse lugar e olhasse para a direita, via o Jardim do Getsemane, que era um local também muito simbólico para Jesus. A gente fala do Getsemane em canções, em textos bíblicos. Era um local onde Jesus pessoalmente gostava e frequentava bastante. E a gente vai perceber por toda a Bíblia o Monte das Oliveiras aparecendo. Vou dar um exemplo para você. Mateus capítulo 24 foi proferido no Monte das Oliveiras. Então Jesus ensinou lá. O Monte das Oliveiras era o lugar que Jesus mais gostava de orar. Então Jesus não apenas ensinou, mas Jesus também gostava de orar lá. O Monte das Oliveiras não era apenas o local onde Jesus ensinava e orava, mas foi o local onde ele foi traído também. Aonde Judas negociou, foi no pé do Monte das Oliveiras, pertinho do vale, aonde ele decidiu vender, trair a confiança do nosso mestre. Ele ensinou lá, ele orou lá, ele foi traído lá. Atos capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus foi assunto aos céus do Monte das Oliveiras. Ele chamou os seus discípulos, todos eles conversando lá, dialogando. De repente, no meio da conversa, Jesus começa a ser assunto aos céus. Ele começa a subir, e aí a gente conhece a cena, os discípulos ficam atônitos, né? Olhando Jesus subir, o anjo aparece e fala para eles: varões galileus, né? Por que vocês estão olhando para o céu admirados? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir aqui, ele vai voltar dessa mesma forma. E aqui está a grande coisa. Jesus frequentava o Monte das Oliveiras, Jesus ensinava no Monte das Oliveiras, Jesus orava no Monte das Oliveiras, Jesus foi traído no Monte das Oliveiras, Jesus foi assunto aos céus no Monte das Oliveiras. Mas a história não termina aí, tem mais uma coisa que vai acontecer no Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que Jesus vai voltar, e o primeiro lugar onde ele vai colocar os seus pés foi o último lugar que ele deixou, e vai ser exatamente no Monte das Oliveiras. Ele voltará naquele lugar. E há uma profecia poderosa no livro de Zacarias. A profecia de Zacarias é que quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras, ele literalmente vai fender, ele vai virar um vale. O vale de Quidron, ele vai ser nivelado. Jesus vai entrar em Jerusalém, vai entrar pela porta dourada, vai governar a partir de Jerusalém, e nós temos essa santa e linda esperança. Então, todos foram para casa. Jesus foi para onde? Foi para o local que ele gostava de estar. Jesus, ele retorna para o Monte das Oliveiras. E o interessante, e a pergunta que eu faço quando leio esse texto, só para a gente se identificar geograficamente acerca disso. Bom, todo mundo foi para casa, Jesus vai para o Monte das Oliveiras. Então onde é que Jesus ficou? Duas possibilidades. Primeira possibilidade, ou ele acampou, ficou lá, passou aquela noite, talvez, bota aqui a foto de novo, nesse local exatamente. Parece que é um local grande, mas tudo é muito pequenininho, gente. Você olha, você se identifica. Ou Jesus passou a noite nesse lugar, ou Jesus foi para o outro lado do Monte das Oliveiras, porque você tem Jerusalém, estou aqui geograficamente, de um lado, você tem no meio o Monte das Oliveiras, do outro lado do Monte das Oliveiras, fica a cidade de Betânia, que nós vamos visitar ela em João capítulo 11, aonde Lázaro morava, Maria, sua irmã Marta, local onde Jesus frequentemente passava tempo, se precisasse se alimentar, ou passar uma noite ficava. Então talvez Jesus tenha passado, isso aqui não está na Bíblia, estou só conjecturando, identificando com você, a noite na casa de Marta, de Lázaro e de Maria. Mas por que eu estou trazendo aqui o último versículo de Mateus capítulo 7 e o primeiro do capítulo 8? Esses versículos, eles mostram a humildade de Jesus.
eles mostram o sacrifício que Jesus teve que fazer para poder perdoar os nossos pecados. Eles explicam um pouco do que está no capítulo de número 1, quando a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. A demonstração de Jesus, o que Jesus teve que abrir mão para pagar pelos nossos pecados. Jesus, ele abandona sua glória, sua majestade, o seu esplendor, o Criador do universo, dos céus e da terra. Ele não tinha para onde ir. Todos foram para a sua casa, mas Jesus não tinha casa. Todos foram para um lugar de conforto e de consolo. O próprio Jesus diz, olha, as raposas têm os seus covis, as aves que voam no céu, elas têm o seu ninho. Porém, o Filho do Homem, ele não tem nem onde deitar a cabeça. Jesus não tinha nada. Jesus não adquiriu bem, Jesus não amealhou para si muita riqueza. Jesus não teve nada. Aliás, Jesus não teve nem berço. Quando Jesus vem à terra, ele não nasceu num hospital. Jesus não teve um berço, Jesus não teve uma cama. Pegaram uma manjedoura, e a gente romantiza a manjedoura quando a gente vê nos presépios, como se fosse algo bonitinho. Manjedoura era o local onde o animal se alimentava, onde se jogava aquele alimento podre, aquele alimento que ninguém queria, o animal ia lá, comia. Colocaram um pouquinho de palha, envolveram Jesus num pano e deitaram ele numa manjedoura. Ele não teve berço, e Jesus não teve nem túmulo. Ele pegou o túmulo emprestado de José de Arimateia. Aliás, Jesus não precisava de um túmulo, foi só para o final de semana, porque ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Sua história toda, Jesus não teve para onde ir, Jesus não nasceu onde deveria, Jesus nem foi sepultado aonde deveria. Versículo de número 2. Então, todos voltam para casa, depois da festa. Jesus, entretanto, como diz o texto, vai para o Monte das Oliveiras. Versículo de número 2. De madrugada, de manhã bem cedinho, voltando novamente para o templo, todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Versículo 2. Se você puder manter a sua Bíblia aberta e acompanhando comigo, eu vou versículo por versículo com você, e é muito importante. Duas coisas me chamam a atenção aqui no versículo 2. Primeira coisa que me chama a atenção aqui nesse versículo é a seguinte: de manhã cedinho, logo no início do dia, as pessoas procuravam para ir ter com Jesus. Eu quero pedir que você dê um aplauso para quem está à sua direita e à sua esquerda. Faça isso agora nessa manhã, se você puder. Por que eu estou pedindo isso? Porque você está aplaudindo alguém que de manhã cedo escolheu estar com Jesus. No iniciozinho do dia, poderia não, mas eu disse, eu tenho tanta coisa, eu poderia ficar em casa dormindo, descansando, é um direito meu, não há problema nenhum, hoje é dia das mães, mas eu louvo a Deus, porque de manhã cedo você decidiu e escolheu encontrar Jesus. Segunda coisa, só para a gente pegar aqui as peculiaridades do texto, a Bíblia diz no versículo 2 que Jesus, assentado, os ensinava. Atenção para isso. No jejum, eu preguei uma mensagem, e eu vou aqui fazer. Quem frequenta o Templo Central, me acompanha, sabe que eu gosto muito de usar alguns adereços, marcar, me movimento muito, ando. Às vezes até sento aqui no púlpito e vou pedir licença para fazer isso essa manhã. E eu preguei uma mensagem que eu acho que uns 7 ou 8 minutos eu fiquei sentado. Quando terminou a mensagem, alguém me mandou uma mensagem no telefone, e obviamente é importante ouvir, dizendo, pastor, não sente no púlpito não, pastor, é muito feio, né? É muito informal, pastor, né? Como é que pode, né? O tempo, não faça isso. Vamos lá, se eu quisesse ser completamente bíblico, naquela época no judaísmo, haviam duas expressões de pregação. A primeira delas era o ensino, e a segunda era o anúncio, a proclamação, a pregação, aquilo que o evangelista faz hoje. E você vai encontrar Jesus fazendo as duas coisas no Novo Testamento. Havia momentos onde Jesus, e a Bíblia faz questão de dizer, ele se assentava e ele ensinava. Por quê? Porque no judaísmo da época, quando alguém ia ensinar, qual era o primeiro sinal que ele expressava que ele ia ensinar? É quando ele sentava. E o costume era que o professor ficasse sentado e os alunos ficassem de pé. Então tem uma proposta para vocês hoje de manhã. Todo domingo de manhã daqui para frente eu fico sentado e vocês ficam de pé. O que vocês acham? Hein? Que tal? Agora vocês estão mais confortáveis, né? Estão com cadeira acolchoada, né? Fica confortável, parece que abraça, né? Eu cheguei aqui hoje, o ambiente está até um pouco mais frio, acho que vocês estão confortáveis demais. Você pode dar uma glória a Deus para a gente aquecer esse lugar, fazer um barulho bonito? Então, o ambiente é bíblico, pode acontecer, a gente por costume não faz, mas Jesus assentava, ensinava, o povo ficava de pé. E quando se proclamava, se anunciava uma mensagem, como Jesus fez, antes de escolher os discípulos, separou um barco, ficou no barco. O costume era, o professor ficava de pé e os alunos ficavam sentados.
Então, no versículo 2, depois da festa de tabernáculos, um dia importante, todo mundo voltando para casa, mas ainda havia muito movimento em Jerusalém. Muita gente que foi até a cidade, terminou a festa, mas tinha que comprar alguma coisa, tinha que resolver algum problema, ainda estava por lá. Então, o pórtico do templo ainda estava cheio. Jesus de manhã cedo desce para aquele lugar e ele senta para ensinar. E a Bíblia diz que muitos apareceram para ouvir Jesus falar. E enquanto Jesus ensinava, os fariseus, novamente a gente visita essa classe de pessoas, Nicodemos, que nós lemos mais tarde, era um desses, tentam armar, tentam pegar Jesus. Jesus estava no templo ensinando, e os fariseus aparecem agora para tentar colocar Jesus numa situação difícil, numa situação constrangedora. Atenção para isso. Jesus estava ensinando naquela manhã, versículo 20, coloca para mim do capítulo 8, por favor, se puder, na tela, diz assim: proferiu essas palavras no lugar do gasofilácio. O lugar do gasofilácio era a tesouraria do templo, era o local que as mulheres podiam ficar. Até hoje, se você for na esplanada, quem já foi lá em Jerusalém sabe disso, tem um local reservado para as mulheres e um local reservado para os homens. Então, dentro ali da área do templo, o único local que as mulheres podiam frequentar, dentro daquela cultura judaica, era o local onde ficava o gasofilácio. Dá-se a história daquela viúva que levou tudo que ela tinha. Lembra da história? Ela foi e levou o que ela tinha, por isso Jesus estava sentado perto do gasofilácio, teve contato com aquela mulher. Então Jesus está pregando e ensinando no local onde as mulheres podiam ficar. Qualquer outro local haviam homens, mas esse local haviam homens e mulheres. Então esse era um local de grande ajuntamento, era um lugar de grande expressão. E enquanto Jesus está ensinando nesse lugar, nós temos o nosso ponto de número 1, os fariseus. Eles pegam uma mulher. E por que eles fazem isso? Porque eles queriam pegar Jesus num local onde todos estavam. Eles queriam colocar Jesus numa situação onde a maior parte de pessoas pudesse ver, principalmente as mulheres que estavam lá. Eles queriam colocar Jesus numa situação, tem um ditado que diz, entre o mar e o rochedo, quem apanha é a sardinha. Eles queriam colocar Jesus numa situação perde-perde. O que Jesus fizesse naquele momento ia terminar mal para ele. Todo mundo reunido, os fariseus, eles chegam e nós temos o versículo de número 3, que é o nosso primeiro ponto. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, surpreendida em adultério. E fizeram-a ficar em pé no meio de todos. Versículo 4 em diante, que aí nós temos todos os pontos que demonstram a crueldade desses homens. E disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ela foi pega no meio do ato de adultério. Não existe desculpa, não tem arrazoamento. Nós pegamos essa mulher, flagrante significa, quando alguém é preso em flagrante, foi pego no ato de se perpetrar um crime. Ela foi pega no ato de adultério. Então aqui ninguém questiona, ninguém discute, não há desculpa. Versículo 5. E a lei nos mandou, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, pois, o que dizes? E aí, hein? É aquela situação. E agora, José? O que você responde, né? Qual é a tua posição? Pegam Jesus no frio, ao vivo, pegam Jesus na frente de todo mundo e levam aquela mulher pega no meio do ato de adultério, expondo, constrangendo, talvez arrancando ela do leito, talvez seminua. Essa mulher talvez já tenha sido agredida ao longo desse percurso e numa situação vejatória, jogam aos pés de Jesus, versículo 6. Isto diziam eles, tentando, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Dá para você imaginar a cena? Todo mundo olhando, a mulher trazida, lançada aos pés de Jesus. Jesus ouve o que eles dizem, a lei. Ou seja, há um preceito de Moisés para que essa mulher seja apedrejada. Jesus não fala nada. Jesus se inclina e ele começa a escrever na terra com o dedo. Como insistiram na pergunta, versículo 7, Jesus levantou e lhes disse. Olha o que Jesus disse. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, versículo 9, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus no meio, junto com a mulher aonde ele estava.
Versículo 10. Erguendo-se Jesus e não vendo mais a ninguém, a não ser a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Esse texto para mim é um texto autoexplicativo, nem precisava. Tudo que nós precisamos saber desse texto está explícito, está claro. A Bíblia é um livro simples, a gente não precisa ficar buscando muita coisa. A Bíblia explica a própria Bíblia e tudo que nós precisamos saber está aqui nesse texto. Os fariseus daquela época, eles tentavam categorizar os pecados que haviam, né? Havia uns pecados mais leves, que não eram encarados com tanta seriedade. E aí, dependendo do que fosse, dava-se um jeito. Haviam aqueles pecados que eram um pouco mais severos, ou vamos colocar assim, médios, que demandavam alguma atenção, mas dava-se um jeito, as obras, alguma coisa acontecia. Mas dentre eles, haviam 3 pecados que entre os judeus, não é que eles fossem considerados completamente imperdoáveis, mas eles eram capitais, eram severos. Primeiro pecado que eles consideravam era o assassinato. Assassinato para eles era algo terrível, algo terminal, algo capital. Segundo, a idolatria. E quando a gente fala de idolatria, era a idolatria da maneira mais específica, de você fazer ídolos. É o que está nos 10 mandamentos. Não farás para si ídolo, imagem ou escultura. Embora existam outros tipos de idolatria. Idolatria é quando você coloca qualquer lugar, qualquer coisa que pertence ao lugar de Deus, né? Então, mas para eles era idolatria. E por fim, sério, capital, assassinato, idolatria e o adultério. O adultério é algo terrível, é algo vexatório, algo condenável por várias razões. Era naquela época e é até hoje. Primeiro, porque destrói completamente a pessoa que o pratica. Eu nunca conheci alguém que passou por isso, que teve essa experiência e essa pessoa ficou melhor. E essa pessoa construiu alguma coisa. É algo difícil, é algo que deixa marcas, algo que destrói. Destrói não apenas a pessoa, mas a própria família. Filhos, às vezes, que não têm absolutamente nada a ver com o que aconteceu, pagam um preço caro, um preço terrível. Generalização, por exemplo. Sempre que você tem, eu sou um pastor, sou um ministro, e sempre que algum colega, algum pastor tem uma falha nessa área, se generaliza achando que todos têm o mesmo problema, que todos são do mesmo jeito. Então, sofrem as pessoas que estão perto, que às vezes militam na mesma área, mas acima de tudo, destrói a família. E quando se destrói a família, se destrói a sociedade, porque a família é o bloco de construção da sociedade. Então o adultério, ele destrói a família, consequentemente ele destrói a sociedade. Muito do que nós temos acontecendo hoje na sociedade é retrato da falência da família. O adultério gera divórcio, o divórcio agora destrói a família, e uma sociedade sem a sua célula máter que constrói, que apoia, que suporta, agora é uma sociedade completamente corrompida. E nós temos aí todos os problemas de hoje. Gente ferida, gente cheia de marcas, que fica retratando isso, destruindo tudo que existe ao seu redor. Então, adultério era algo extremamente repugnante. Principalmente na lei de Moisés, porque a lei de Moisés, ela ia um passo à frente. Lá no livro de Levítico, a pena, ou seja, a recompensa por esse problema e esse pecado, era a morte, pena capital. A pessoa que praticasse o adultério, ela era punida com apedrejamento. Pastor Christian mostrou aqui uma imagem que também era hábito. Às vezes eles pegavam o homem e a mulher, enterravam até a cintura e apedrejavam, matavam. A Mishnah, que era uma coletânea de ensinamentos, de sabedoria que os fariseus usavam, também defendia o estrangulamento, ou seja, morte por asfixia, por quem praticasse ou fosse pego no meio do ato de adultério. Agora, a grande questão, vamos lá, é que nos tempos de Jesus, isso já não era mais praticado, embora na lei com Moisés aconteceu e era assim. O tempo foi passando. Eles entraram agora debaixo de governo e opressão romana. Então os romanos é que tinham que decidir isso. Das que quando Jesus foi pego, ele foi levado a Pilatos, porque eles não tinham autonomia para fazer isso. Mas querendo pegar Jesus, querendo colocar Jesus num canto, testar ele, fizeram isso. Detalhe, eles não fizeram isso para cumprir a lei, mas fizeram isso para colocar uma armadilha para pegar Jesus. E não importa como Jesus respondesse a essa súplica, a esse momento aqui que ele tinha, Jesus perderia. Jesus está no meio de um dilema que ele não tinha resposta. Primeiro, se Jesus absolve a mulher, ele está na frente de todo mundo num dia depois da festa, as pessoas diziam, está vendo só? Ele é herege,
ele descumpriu a lei de Moisés. Ele não serve para ser um rabino, um sacerdote, um ensinador, quanto mais o Filho de Deus. Agora, se Jesus absolvesse aquela mulher, Jesus também incumbiria em algum dano. Porque Jesus ia descumprir a lei romana, ia estar debaixo da lei romana. E segundo, Jesus ia perder um dos títulos mais preciosos que ele tinha. Jesus era conhecido como amigo de pecadores. Isso não de forma negativa. Jesus era aquele que chegava perto de quem estava errado e essa pessoa se acertava. Jesus era aquele que chegava perto de quem estava tendo uma vida pregressa, destruída. E quando Jesus entrava na história, essa pessoa era restaurada e transformada. A graça e a misericórdia de Jesus ia pelo ralo. Então, de um lado, ele ia descumprir a lei judaica, do outro, a lei romana. De um lado, ele ia estar bem com os judeus, mas ia estar ruim com os pecadores. A Bíblia diz que ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido, aquele que não tem mais solução. Então, eles cuidadosamente criam uma situação onde Jesus é colocado dentro de um dilema. E o dilema não é só descumprir lei judaico-romana, mas tem um dilema para mim ainda maior. Vamos lá. Se a mulher foi pega no meio do ato de adultério, ela estava adulterando sozinha, sim ou não? Cadê o homem? Cadê o cara aqui da questão, né? Ou me desculpem aqui a regionalidade, ou foi o boto que apareceu na história, porque ninguém sabe o que aconteceu, né? Cadê o homem? Porque a gente tem aqui a mulher adúltera, coloca aqui o título da lição para a gente. O título é, a mulher pega no ato de adultério. A mulher adúltera, cadê o adúltero? Cadê o homem que praticou adultério junto com ela? Porque na lei de Moisés era apedrejado o homem e a mulher. Mas eles querendo pegar Jesus, eles fazem o quê? Eles trazem só a mulher e não tem um homem na história. Ou seja, eles não queriam cumprir a lei, eles queriam cumprir parte da lei e a parte que convia a eles para que Jesus fosse pego e para que Jesus caísse em contradição. O interessante é que Jesus, ele ouve tudo isso, e eu quero aqui concluir isso para a gente entrar na história do cego de nascença, e Jesus não responde nada. Deixa eu dizer algo para você. Tem coisas que às vezes a gente ouve e chegam que a melhor resposta é o silêncio. A gente precisa entender que a gente não tem resposta para todas as coisas. A gente precisa entender que tem coisas que não valem a nossa resposta e não vale a nossa discussão. Jesus, com muita sabedoria, ele se abaixa, ele começa a escrever no chão. E eu pergunto para você, alguém sabe o que Jesus escreveu? Hein? Eu estava lendo ontem isso, e eu aqui pensando, né, minha cabeça bem criativa, eu vou além. Alguém queria conhecer a caligrafia de Jesus, será bonita, será feia? Estava lá, ó, né? Jesus começa a escrever, ele começa a falar, e ele começou a colocar. Versículo 5, olha lá. Na lei de Moisés, Moisés nos mandou que tais mulheres fossem apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Versículo 6. Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia em terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus levantou e lhes disse: aquele dentre vós que não tem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. Jesus aqui, ele está virando a mesa da argumentação. Jesus está virando a mesa do pensamento. Jesus está dizendo, olha, vocês estão aqui, me trouxeram uma mulher. É verdade, ela foi pega no meio do ato de adultério. É verdade, essa mulher merece ser julgada por alguém. Mas aqui está o grande detalhe. Quem dentre vocês pode julgar essa mulher? Quem dentre vocês pode emitir alguma pena ou alguma sentença sobre a vida dela? Porque para emitir uma pena sobre uma mulher que comete pecado, só uma pessoa pode fazer, aquele que não tem pecado, e todos vocês aqui também pecaram e são igualzinhos a essa mulher que aqui está. Jesus está dizendo, vocês não podem julgar, porque vocês não têm o principal critério, porque vocês também são pecadores, então vocês não podem emitir uma pena sobre essa mulher. Só que tem um detalhe, aqui no meio tem alguém que pode julgar, alguém que não cometeu pecado, e esse escolheu o caminho da graça, levantou aquela mulher, restaurou e disse, vá e não peques mais, louvado seja o nome do Senhor. O único que poderia julgar, escolheu não julgar. O único que poderia emitir uma sentença, escolheu dar uma nova oportunidade, dar uma nova chance a essa mulher. E isso está implícito aqui nesse texto, versículo 9. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio aonde estava. E aí o versículo 10, vou ler para você, coloca na tela para mim o 10 e o 11, eu quero que você acompanhe, medite cada palavra, cada pontuação, cada vírgula. Olha o que diz o versículo 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém,
mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Versículo 11, respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Uau! Você pode dar um glória a Deus por esse texto? Aqui está aquele que é maior do que Abraão, aquele que é mais sábio do que Salomão, aquele que detém na sua mão toda a sabedoria para resolver esses problemas. A gente estudou agora sobre Salomão, mas eu olho para Jesus agora e eu tiro o chapéu para Jesus. Eu me impressiono com tamanha sabedoria. Jesus é pego no calor do momento, quando todo mundo está lá, e Jesus com calma, com silêncio, com parcimônia, sem ofender ninguém, sem gritar, sem denegrir, ele dá uma resposta onde a própria consciência daqueles que queriam apedrejar acusa eles, e agora aquela mulher é liberada para viver uma vida nova, restaurada e cheia da presença de Deus. Que coisa maravilhosa! A sabedoria de Jesus, a graça de Jesus, o amor de Jesus aqui nesse texto. Alguém pode olhar para essa passagem e dizer assim: pastor, parece que Jesus está passando pano no pecado. Parece que Jesus está deixando uma mulher que merecia sim a morte. De fato, ela foi pecadora e ela precisava pagar o preço. E Jesus não está fazendo isso não. Porque Jesus primeiro mostra para todos que estavam acusando que todos nós estamos na mesma condição. Nós somos pecadores. Nós somos falhos. Talvez naquele momento aqueles homens não tinham cometido o mesmo pecado que aquela mulher, mas todos eles, a Bíblia diz, desde o mais velho até o mais novo, largaram as pedras, foram embora porque tinham consciência clara e entendiam que eles também eram pecadores e passíveis. Jesus está dizendo para aquelas pessoas: gente, vamos lá, olha que coisa interessante, e eu amo esse texto e amo quando a Bíblia diz isso. Jesus, de maneira muito clara, está mostrando para todos aqueles que estavam lá e que estavam ouvindo aquela mulher, que aquela vez ele estava lá. Ele disse para a mulher: mulher, teus acusadores não estão aqui, eu também não te condeno. E Jesus não disse para ela: tá bom, está resolvido o problema. Não, tu foi pega no meu ato de adultério, então vamos deixar as coisas como estão. Jesus não diz isso. Jesus libera essa mulher, detalhe, que foi humilhada, que foi escrachada, que foi execrada, que foi colocada diante o julgamento e o escrutínio público de todas as pessoas, e quando todo mundo vai embora, ninguém estava lá para ouvir Jesus falar isso. Jesus poderia ter deixado sem dizer isso. Ele olha para a mulher e fala assim: mulher, vá e não peques mais. É o que Jesus disse para mim e para você quando nós encontramos Ele aqui nesse altar. Eu te recebo como você é, com as suas falhas, com seus pecados, porém, segue a tua vida e não peques mais. Sabe por quê? Porque amanhã, se você quiser continuar nessa vida de pecado, esse é o mistério da graça. A graça não te perdoa, não te limpa e não te isenta para que você continue pecando. Essa mulher entendeu: eu deveria ter morrido, deveria estar apedrejada, deveria sofrer, mas a graça me alcançou e esse amor é tão grande que eu não preciso mais pecar e adulterar daqui para frente. Jesus disse: olha, vá e não peques mais. Sabe por quê? Porque amanhã, se você cometer esse mesmo pecado, talvez você não tenha a sorte de eu estar lá novamente para liberar. Talvez você não tenha uma outra oportunidade. Essa mulher entendeu. Ela saiu de lá transformada, tocada e renovada pelo amor de Cristo. Jesus, ele senta no chão e ele começa a escrever. Eu estava lendo esse texto hoje de manhã, cheguei de viagem agora de madrugada. E aí parei para poder preparar essa aula e estava procurando. Vocês sabem qual é o autógrafo mais caro que existe da história? Alguém tem aqui algum palpite? O autógrafo mais valioso, alguém sabe? William Shakespeare. Existem só 6 autógrafos ou 6 assinaturas de William Shakespeare. A mais simples, ela vale 28 milhões de reais. Um pedacinho de papel com o nome de William Shakespeare escrito, o mais simples de 6 que ele deixou, vale 28 milhões de reais. Eu tenho para mim que mais valioso, muito mais valioso do que aquilo que ele deixou, foi aquela assinatura de graça e de misericórdia que Jesus deixou naquele chão quando liberou aquela mulher. Você consegue imaginar hoje, e você consegue, de alguma maneira, entender no seu coração, que Jesus, atenção, Jesus que conhece os seus pecados, Jesus que sabe quem você é,
Jesus que conhece todos os erros que você já cometeu. Aquilo que você tem vergonha, nunca confessou e ninguém sabe, Ele sabe. Aquilo que às vezes você faz te traz vergonha, Jesus, Ele sabe. E Jesus, conhecendo tudo que você é, todos os seus pecados, autografou com o seu próprio sangue o seu nome no livro da vida, para que você tivesse vida e vida eterna para todos sempre. Jesus, Ele desce, Ele escreve para que aquela mulher tivesse vida. Quantos aqui podem glorificar o nome de Jesus por isso? Porque esse é o nosso Jesus. Um Jesus de graça, de misericórdia, um Jesus que libera não para que ela continuasse vivendo em pecado, mas para que ela reconhecesse um amor tão grande e nunca mais precisasse pecar. O texto vai andando e nós chegamos, e eu vou correr, estou falando há 35 minutos, quero cumprir meu tempo, e vou para o ponto de número 3, a cura do cego de nascença. Depois você pode dar uma olhadinha no ponto 2, tá bom? Como são duas histórias muito emblemáticas, eu vou aqui para a segunda história, que é uma história que nós conhecemos bastante. Vamos lá. A história do cego de nascença, nós lemos aqui no capítulo 9, ela nasce com uma pergunta que os discípulos fizeram, está no versículo 2, se você puder olhar, João capítulo 9, versículo 2. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Está aqui o centro de João capítulo 9. A pergunta é, nós temos um moço que não podia enxergar. Esse moço era cego desde o seu... Pede para alguém sentar aqui depois, a gente organiza, tá bom? Só para diminuir um pouco o movimento. E eles sentam agora, Jesus vem andando e ele observa essa moça, esse rapaz que está cego. E a pergunta que os discípulos fazem é: mestre, quem é o culpado? Quem é que pecou? Foi esse rapaz ou foram seus pais que pecaram? Deixa eu comentar algo aqui rapidamente com você. Você quer conhecer o que alguém pensa acerca de algo? Escute as perguntas que essa pessoa faz. Se você quiser conhecer o que alguém pensa acerca de algo, é só escutar as perguntas que essa pessoa está fazendo. Observe as perguntas. É infalível. Você quer saber se alguém perdoou alguém? Veja as perguntas que essa pessoa faz acerca da outra. Você quer saber qual é a intenção, claro, que está no coração de alguém acerca de um assunto? Escute o que essa pessoa pergunta, quais são as dúvidas e as inquietações que ela tem acerca desse assunto, e você vai saber aonde está o seu coração. O ser humano é um ser movido por muitas perguntas, e atenção para isso. Perguntar, gente, não é algo ruim não, perguntar é algo extremamente positivo, mas que revela muito acerca de quem está perguntando. Se você pudesse hoje fazer uma pergunta para Deus, qual seria a pergunta que você faria? Vamos lá, hein? Alguém ia dizer assim: qual é o número da loteria? Não é essa a pergunta ele não responde, tá? Vamos lá, qual é a pergunta? Sabe qual é a pergunta que as pessoas mais fazem para Deus? E nós estamos numa época onde isso é extremamente atual. Senhor, por que existe mal no mundo? Hein? É ou não é verdade? Por que pessoas boas passam por coisas ruins? Como é que um Deus que é amor, que personifica o amor, que diz que é o amor, permite que situações negativas e que pessoas que são maldosas, elas triunfem ou elas prosperem ao longo da jornada? Gente, essa é a pergunta mais feita por toda a humanidade. Desde que o mundo é mundo, o ser humano vive uma vida inquieta, perguntando por que Deus permite que coisas difíceis aconteçam ao longo da história. Jesus aqui vai responder um pouco disso. Versículo 1 do capítulo 9, se você prestar atenção, diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Jesus está caminhando, tem um homem que está cego lá, cego desde o seu nascimento, atenção. E aí no versículo 2, enquanto Jesus está caminhando, o homem está lá, os discípulos, o homem não tem nada a ver com o que está acontecendo. Importante dizer isso. O homem não está nem aí, até porque o homem é cego, nem sabe que Jesus está chegando. É ou não é verdade? O homem está no canto dele, Jesus vem caminhando, Jesus vê o homem que lá está, eu quero falar sobre isso daqui a pouco, mas no versículo 2, os seus discípulos olham para o homem, olham para Jesus e perguntam: mestre, quem pecou? Esse ou seus pais? Para que ele nascesse cego? De quem é a culpa? Né? Por que esse moço, que não tem nada a ver com a história, que está no cantinho, está vivendo nessa situação? E detalhe, é a primeira história da Bíblia que, pelo menos, poderiam haver outras, mas que é identificado dessa forma, onde nós temos um problema que alguém sofria desde o nascimento.
É um problema congênito. Por exemplo, o homem do tanque de Betesda, ele poderia ter nascido paralítico, a gente não sabe. Ou ele poderia ter se tornado paralítico. Quem assistiu The Chosen conhece um pouco da história. The Chosen coloca como um dia o menino estava brincando, subiu no telhado, caiu, se machucou, quebrou a coluna, virou paralítico. Poderia ter sido, mas poderia também ter nascido paralítico. Mas aqui, a Bíblia mata a dúvida. Aqui é um problema congênito. Esse menino, ele nasceu, ele sofria e tinha isso desde o nascimento. O que me chama a atenção é que ele está na beira do caminho. Jesus vê o problema dele, porque Jesus vê todas as coisas. Mas ele nem sequer sabe que Jesus está lá porque ele era cego. Pastor, o senhor está sendo insensível com o cego? Não. Isso é um retrato da nossa vida espiritual. A gente não conseguia ver Jesus e Jesus nos viu. Eu não conseguia perdoar os meus pecados, mas Ele perdoou. Eu não conseguia ascender aos céus, subir aos céus, então Ele desceu dos céus, o verbo vivo, se fez carne e habitou entre nós. É um tipo claro do que Jesus fez. Jesus vai andando, Jesus vê o problema, mas o homem nem sequer sabe que está sendo visto sobre Jesus. Deixa eu liberar uma palavra para você nessa manhã. Você pode achar que Jesus não está vendo, não conhece você, não sabe sua situação, mas Ele está aqui passando pertinho de você e Ele enxerga você exatamente como você é. Jesus te conhece melhor do que você mesmo se conhece. Ele está passando, Ele passa, Ele vê o moço não sabe que está sendo visto, né? E aí, vamos lá. Os discípulos interferem. Quem é o culpado? Gente, isso aqui revela muito acerca de nós. Porque o ser humano, via de regra, ele está mais preocupado com a culpa do que com a solução. Ele está mais preocupado em diagnosticar o porquê que algo aconteceu, ao invés de tentar resolver aquilo que aconteceu para que aquilo não aconteça mais. Geralmente, quando se tem um acidente, eu sempre falo isso, gente, quando acontece um acidente, não é hora de ficar procurando o culpado, não, é hora de socorrer os feridos. Imagine só, acontece um acidente aí fora, aí a pessoa está agonizando dentro do carro, precisando ser removida e levada para uma ambulância, aí você chega lá e fala assim, não, pera lá, vamos primeiro ver quem foi que errou, se a culpa é dele, se a culpa é do outro, ninguém quer saber de quem foi a culpa. A resposta de quem está lá é socorrer, porque se você não socorrer a pessoa, ela vai morrer. O problema é que o ser humano, ele é assim, o ser humano ele gosta de procurar culpado. O ser humano gosta de taxar algumas coisas, e ele está pouco preocupado em resolver os problemas, e Jesus é completamente o oposto. Jesus sabe que existe culpa, Jesus quer perdoar essa culpa, para que ela nunca mais aconteça, mas o principal objetivo de Jesus é restaurar o ferido, para que ele viva uma nova vida, e isso aconteceu na história anterior. Novamente nós vemos um caso parecido. Um rapaz, talvez a mesma idade de Jesus, cego de nascença, está à beira do caminho. Um dos melhores exemplos para falar sobre isso é uma história que nós estudamos há poucos meses atrás, a história de Jó. Lembra de Jó? Jó passa por um problema terrível e Jó está agonizando, miserável, purulento, perdeu sua família, perdeu suas posses, perdeu tudo o que ele tinha. E aí os amigos de Jó chegam perto de Jó e ao invés de abraçar Jó, sabe, acudir Jó, amar Jó, dividir um pouco da carga de Jó, a gente viu Bildade, Zofá, todo mundo questionando Jó, onde é que tu pecaste? Jó, qual é o teu problema? Cadê a culpa para que tudo isso tenha acontecido? E esse era o pensamento prevalente da maior parte das pessoas na época de Jesus. Lamentavelmente é o pensamento prevalente na maior parte das pessoas nos dias de hoje, e era o pensamento dos discípulos naquela época. Ao invés de procurar solução, preocupados com o problema. Ao invés de restaurar alguém para viver uma vida livre, queriam saber de quem é a culpa. E aqui, eu não vou entrar muito nos detalhes aqui do texto, mas esse texto aqui, talvez a principal questão é, o que nós não entendemos, ou discordamos do que nós lemos ou vemos ao nosso redor, isso para nós vira ponto de discussão ou objeto de compaixão e ação? Vou repetir a pergunta. O que você não entende, ou até o que você não concorda, vira para você ponto de discussão ou objeto de ação e de compaixão? Porque na vida vai ter muita coisa que você não concorda. Vai ter muita coisa que você discorda. Na própria palavra e na própria fé, tem muita coisa que eu às vezes não consigo entender. E se eu pudesse entender tudo, eu seria Deus, eu não estaria onde eu estou hoje. Se você entendesse tudo da vida, você resolveria todos os seus problemas, você não teria nenhuma inquietação, você não passaria por nenhum vale. Mas porque você não consegue resolver, você se lança nos braços e nas mãos de um Deus poderoso e vivo que entende. Só que esse Deus está tão acima, a Bíblia diz assim como os céus estão acima da terra, assim os caminhos deles, os pensamentos deles estão acima dos nossos. Tem muita coisa acerca de Deus, gente,
que eu não tenho resposta. Tem muita coisa acerca do sofrimento que eu não tenho resposta. No sofrimento a gente simplesmente está presente, a gente tem compaixão, a gente abraça, a gente entende a pessoa, né? Então a pergunta é, quando aparece alguma coisa que você não concorda ou não entende, isso vira para você ponto de discussão ou vira objeto de compaixão? Novamente, a história de Jó é exemplo. Quando a gente encontra alguém passando pelo que Jó passou, a gente se aproxima dessa pessoa para condenar, para procurar defeito, para apontar os erros que ela teve ao longo da vida que levaram ela a esse problema, ou a gente chega perto dela com o espírito de compaixão, o espírito de Jesus para abraçar, levantar e aliviar um pouco da dor daquela pessoa? É a grande pergunta da vida. Posso colocar mais o dedo na ferida? Todo mundo viu no início do ano o vídeo da Aimee que viralizou para o Marajó. Alguém aqui não assistiu o vídeo da Aimee do Marajó? Levanta a mão. Pouca gente não assistiu. Quem assistiu o vídeo do Marajó? Levanta a mão. Pronto, todo mundo assistiu o vídeo, né? Vamos lá. Desnudou alguma coisa que a gente sabe que existe. Pobre da moça, coitada da moça. Nem ela sabia que o vídeo ia viralizar daquela forma. É ou não é verdade? Embora alguém possa dizer, a canção é desastrada, a canção é generalista. Ok, né? A gente às vezes fala algumas coisas que a gente não tem nem ideia que vão repercutir. Ela não fazia a mínima ideia que aquilo ia repercutir, mas aquilo trouxe luz a um assunto que de fato existe. A gente sabe que merece um pouco da nossa atenção. Aí o que me chateia, né? Aí tem gente dizendo, não tem. Aí tem gente dizendo, que tem. O que me deixou tiririca com o assunto é que todo mundo subitamente tinha uma opinião sobre dar ao Marajó. É ou não é verdade, né? Todo mundo na internet, a música está errada, a música está certa. Acontece isso, legal, bacana. Virou objeto de discussão, mas eu pergunto, cadê a ação, cadê a compaixão? Cadê quem saiu de onde saiu e veio aqui no Marajó para fazer alguma coisa e para ajudar? Ninguém. Porque muita coisa gera muita comoção, ou na igreja, como tem, aí disso e daquilo, e a gente fica discutindo, argumentando, ferindo os outros, machucando as outras pessoas, e a palavra não é, gente, não é para ser objeto de discussão, a questão é, o que nós podemos fazer para melhorar, para ajudar, para que não aconteça mais, para levantar os feridos, para mudar a realidade, para transformar aquilo que está ao nosso redor. Todo mundo falando do Marajó, nós estamos aqui em Belém, e nós temos autoridade para falar desse assunto. Essa igreja é talvez a maior igreja desse estado, uma igreja que faz um grande trabalho. Eu recebi ligação, eu não vou dizer de muitos, dezenas de pessoas em ministérios. Não, vamos ajudar, vamos fazer alguma coisa. Sabe quantos até agora fizeram alguma coisa? 2. Porque todo mundo quer discutir, mas pouca gente quer ajudar. Todo mundo quer dar opinião, quer fazer argumentação. É porque o pai errou. É porque o filho errou. Mas ninguém quer ir lá abraçar, levantar, tratar e mudar a situação daquele rapaz que está cego. Essa é a grande realidade da vida. Todo mundo quer dar opinião. Inclusive, fiquem sabendo, em junho, eu convidei essa moça para vir aqui. Ela vai vir aqui num culto com a gente. Eu não vou anunciar para a gente ficar fazendo bobagem na internet. Mas vai vir aqui num culto. Vou orar por ela. E quem estiver aqui vai estar aqui. Vai estar aqui. Eu convidei e vai vir. Olha, né? Então vamos lá. A história de Jó, a história do Marajó. Vamos colocar o dedo mais na ferida ainda. Rio Grande do Sul. Vocês estão vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Aí tem gente que vai na internet dizendo, isso é a ira de Deus. Aí é porque lá no Rio Grande do Sul tem muita gente. Deixa eu perguntar para você. E o que acontece no Rio Grande do Sul? Não acontece aqui no Pará, não? Hein? Vamos lá. Porque a grande realidade da mulher pega no meio do ato de adultério foi essa. Jesus disse, se vocês não tiverem pecado, não atirem a primeira pedra. Jesus está dizendo, todos vocês são pecadores como ela, em níveis diferentes, em momentos diferentes, mas ninguém aqui pode julgar e emitir sentença, a não ser eu que sou perfeito, e a minha sentença é de graça. Se levanta, vá, e não peques mais, é a sentença de Jesus. Por que Deus permite? Permite. Por favor, gente, por favor, não levem errado o que eu vou falar. Acontece porque, às vezes, porque nós escolhemos. Escute, maior parte dos problemas que você passa, tem nada a ver com Deus, não. Maior parte dos problemas que você passa é fruto do pecado. Lá no Éden, o pecado entrou no mundo e fruto do pecado, todos os assassinatos, todas as doenças, todas as tragédias, todos os problemas. Pastor, culpa foi do Adão. Você faz a mesma coisa que Adão fez todos os dias. Se você tivesse no lugar de Adão, você teria feito pior do que Adão fez.
A gente quer colocar a culpa no outro e não assume aquilo que é a nossa culpa. Maior parte dos problemas fruto do pecado. Mas além do pecado, maior parte dos problemas fruto das suas decisões erradas. Tem nada a ver com Deus. Cadê Deus? Como é que um Deus perfeito, poderoso, um Deus soberano, permite tanto mal sobre a terra? Tem nada a ver com Deus. Você plantou errado, vai colher errado. Você plantou dor, vai colher dor. Você plantou falta de perdão, vai colher problema na sua... Tem nada a ver com Deus. Às vezes a gente vê uma catástrofe natural, o homem ocupa áreas que não poderia ocupar. O homem constrói barragem, bota gente para morar embaixo. Alguém tem dúvida que um dia essa barragem vai quebrar? E aí quebra um dia, estoura. Cadê Deus? Aí tem nada a ver com Deus. Está dando para entender o que eu estou falando aqui, gente? Vamos lá. Vamos voltar para a história do cego de nascença. A gente tem aqui uma pergunta e uma resposta esclarecedora. Na página 45 da sua revista, coloquei na página 45, no segundo parágrafo tem uma colunazinha aí. Por quê? Porque Jesus responde: nem o Pai pecou, nem ele pecou, mas isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Tem um trecho aí que diz assim: F.F. Bruce, na mesma linha de pensamento, diz que isso não significa que Deus intencionalmente fez a criança nascer cega. Atenção, Deus não tem prazer em fazer alguém nascer cego para que agora... Não é isso que aconteceu. Deus não fez a criança nascer cega para revelar sua glória, tirando-lhe a cegueira. O que Jesus fez foi mostrar que, a despeito do sofrimento que existe e todo mundo passa, Jesus é soberano sobre os sofrimentos e ele tem autoridade até sobre isso. Então, por que aconteceu com aquele rapaz? Porque acontece, é fruto da vida. Gente ruim tem dias bons, gente ruim tem dias maus. Gente boa, quem aqui é gente boa? Levanta a mão. Tem dias bons. Gente boa também tem dias maus. Jesus disse assim: olha, o sol, a chuva, ela se levanta sobre o justo e sobre o injusto. Todo mundo passa por alguns problemas ao longo da jornada. Então isso faz parte da vida. A questão é, não importa o que aconteça, se nós erramos, alguém errou, se é fruto do pecado, Jesus é soberano, ele tem autoridade sobre todas as coisas e ele ainda governa o mundo e a humanidade. Então o sofrimento faz parte da vida humana. Tem coisas que a gente não vai entender. Por que ele nasceu cego? Não sei porque ele nasceu cego. Mas a pergunta é, isso aqui é objeto de discussão ou é ponto de ação e ponto de compaixão para a gente mudar a vida de alguém? Ah, por que alguma coisa aconteceu no Rio Grande do Sul? Aí alguém se levanta e fala, isso aqui é a ira de Deus. Quem fica dizendo e discutindo teologicamente não faz nada, não manda um litro d'água, não se comove, não se mobiliza por absolutamente ninguém. A pergunta é, quem está fazendo alguma coisa? Quem questiona o Marajó, dá opinião? A pergunta é, fale o que você quiser, mas para Deus conta aquilo que você faz. Gente que vai e muda a história daquele lugar. Essa é a grande pergunta. Então, quando a gente fala um pouco sobre sofrimento, vou terminar com isso, meu tempo já passei, estou com 52 minutos e vou concluir aqui com esse pensamento. Vamos lá. O sofrimento, muitas vezes, ele é usado por Deus. O sofrimento é uma das maiores ferramentas que Deus tem para tratar o nosso coração. O sofrimento, ele tem várias aplicações. Primeira aplicação que o sofrimento tem é a aplicação de ensinar. Gente, se tem uma coisa que sabe ensinar bem o ser humano, chama-se sofrimento. Porque tem gente que só aprende apanhando. Eu e você só aprendemos apanhando. Melhor seria se melhor fosse, mas não é. A maior parte das pessoas só aprende quando apanha. Segundo, o sofrimento às vezes equipa você numa área da sua vida. O sofrimento vai te dar experiência para você ministrar acerca de algo, principalmente na vida dos outros. Vou dar um exemplo bem pessoal, né? Eu, por força de ofício, minha, pastoral, tenho que participar de muitos sepultamentos. Muitos. Sou convidado, vou lá, levo uma palavra, faço o melhor do que posso, né? Me identifico com a família, choro com os que choram, trago uma palavra, mas eu não consigo entender o que é um filho perder um pai. Eu não sei. Muitos de vocês aqui sabem o que é isso. Só que do ano passado para cá, eu e a Luana nos equipamos acerca disso. Por quê? Porque ano passado, o pai da Luana faleceu. De maneira súbita, rápida, né? Um homem brincalhão, feliz, até mais brincalhão do que deveria, né? Brincalhão tal, ficou doente, ficou enfermo, subitamente meu sogro faleceu. De lá para cá, toda vez que eu vou num sepultamento, antigamente, eu e a Luana a gente se identificava, agora não. A Luana vai lá, ela dá um abraço, ela bota a mão no cabelo. Por quê?
Porque a Luana sabe exatamente o que aquela pessoa está passando. Por quê? Porque o sofrimento, ele equipa. Eu quero declarar nessa manhã que talvez a tua área de maior sofrimento seja a área onde Deus mais vai te equipar para você poder servir e cuidar de outras pessoas. É aquilo que você não entende e que você não deixou se tornar objeto de discussão e de escrutínio. Mas aquilo que você não entende, porque a gente não entende a morte, mas a gente faz daquilo um instrumento de compaixão, de amor, para edificar, para construir as outras pessoas. Imagine só o que aquela mulher pega no meio do ato de adultério, não foi capaz, sendo restaurada, de ministrar e levantar outras pessoas a partir daquele momento. De entender algumas situações. O sofrimento, ele nos mantém mais humildes. Tem muito sofrimento que você está passando, que é Deus querendo baixar a sua bola. E a gente tem que levantar a mão e agradecer a Deus pelo sofrimento. Tiago disse assim, olha, tende por muita alegria quando vocês passam por provas, provações e sofrimento. É difícil isso. É igual o apóstolo Paulo. Paulo era um cara orgulhoso, né? Judeu de judeus, né? Fariseu de fariseus, criado aos pés de Gamaliel, da tribo, um cara importante, né? Que defendia o templo e tal. Aí Deus derruba Paulo do cavalo. Já ouviu a expressão, alguém tem que cair do cavalo? É quando tem que baixar a bola um pouco, foi o que Deus fez com Paulo. Paulo, tu é muito orgulhoso. Paulo, tu é muito altivo. Então, eu vou te derrubar do cavalo. Derrubou Paulo do cavalo. Só que tem um detalhe. A Bíblia diz que Deus deixou um espinho na carne de Paulo. E Paulo pedia para Deus, Senhor, tira, arranca de mim esse negócio. Senhor, tira, leva para longe. E Paulo identifica um mensageiro enviado por Satanás para me esbofetear, para me humilhar, para me colocar no chão. Senhor, 3 vezes eu te pedi, tira. O que Paulo queria que tirasse. O que Paulo não queria é que permanecesse. Deus olhou para Paulo e falou, Paulo, não vai ser o que você quer, vai permanecer. Só que tem um detalhe, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então Deus mantinha Paulo ali, por quê? Porque Deus conhecia Paulo. E o sofrimento, ele tem a capacidade de fazer isso. Sofrimento, gente, nos corrige. Ou coisa para corrigir o nosso caminho é sofrimento, né? Alguém aqui já teve uma audiência com galho de goiabeira, hein? Você conhece o galho de goiabeira? Né? Você conhece a Havaiana, turma da nova geração? Você teve uma audiência com a Havaiana? Eu tive muitas audiências. Todo dia eu tinha uma audiência com a Havaiana. Todo dia, né? Minha mãe me dava uma palmada com a Havaiana. Sabe o que é isso? É o sofrimento, inflige alguma dor física. Eu sou o que sou hoje, por quê? Porque o sofrimento me corrigiu e me colocou no caminho certo. Está aqui meu filho, Joãozinho, né? Joãozinho tem uma personalidade única. Única. Joãozinho no carro, ele está me ouvindo aqui, ele gosta de colocar o pé bem no meio, né? Aí ele bota o pé, eu estou com o braço aqui, aí ele fica empurrando meu braço. Eu falo, filho, para. Ele, não vou parar, pai. Eu, filho, para. Pai, eu não estou com vontade de parar, pai. Eu não consigo parar, pai. Filho, para de ficar me chutando. Não, pai, eu não consigo. Aí a Luana conta. 1, 2, ele não faz nada. Aí quando chega perto do 3, 2.8, 2.80, ele não tira. Aí eu vou lá e dou uma palmada. Por quê? Porque a dor, ela faz o quê? Ela corrige. E assim funciona conosco. A dor, ela nos corrige. A questão do rapaz não foi quem pecou. A questão da doença não é porque ele estava doente ou não. Estava doente. A questão é, doente ou não, a glória de Deus é capaz de se manifestar aí onde você está. Fique de pé comigo, vou terminar. Sabe qual é o problema de João capítulo 9? O problema de João capítulo 9 chama-se pecado. Eu vou ministrar hoje à noite, eu estava hoje de manhã pensando nisso, a história dos 4 que desceram o homem lá do telhado. Lembra da história? Eles chegam, vários obstáculos estão lá, e aí eles sobem no telhado, abrem um buraco, descem um homem na frente de Jesus, um homem paralítico. A gente não sabe se é paralítico desde nascença, mas o homem estava paralítico. Quando o homem olha para Jesus, Jesus olha para o homem, o que aquele homem queria, gente? Ele queria andar. O que os amigos que levaram ele para Jesus esperavam que Jesus fizesse? Que Jesus devolvesse para ele os movimentos, ele voltasse a andar. Aí Jesus olha para aquele moço e fala para ele algo transformador. Jesus olha para ele e fala, perdoados estão os teus pecados. Mas Senhor, ele quer andar, mas o mais importante não é ele andar.
O principal problema dele não é a falta de movimento. O principal problema dele é o pecado que está dentro do coração dele. Porque ele pode ter movimento, pecado no coração e não ir para o céu. Mas se ele não tiver movimento, for tetraplégico, mas for lavado no meu sangue, ele vai entrar por ruas de ouro, de cristal, vai andar e vai viver na eternidade. O problema é o pecado. O pecado gerou tudo isso. Jesus cura aquele moço. E dali para frente, todo mundo perguntando, família, é ele mesmo, né? Como é que foi que aconteceu? Mas como? Leia o texto, 4 vezes a pergunta é, como? E a pergunta como é errada. A pergunta certa é, quem foi que fez isso? Porque no final ele diz, Jesus fez um lodo, colocou nos meus olhos, mandou lavar e eu fui curado. E todo mundo vem para a igreja, todo mundo busca, todo mundo procura perguntando, como é que eu vou resolver um problema, né? Como é que meu casamento vai ser restaurado? Como é que a minha crise financeira vai ser saciada? Como é que eu vou acabar com essa depressão? E se você procurar o como, você nunca descobre o quem que é Jesus. Agora, quem descobre o quem que é Jesus, encontra todos os comos. Você vai saber como resolver os seus problemas, como ter a vida eterna, como ser feliz. A pergunta é, quem é capaz de fazer isso? Tem gente que veio aqui nessa manhã perguntando, como é que eu vou resolver isso, pastor? Como é que esse ciclo na minha vida vai terminar? Como é que esse momento de vergonha vai ser concluído na minha história? Pergunta errada. A pergunta certa é, quem eu preciso conhecer para ter vida eterna e vida abundante? Quem eu preciso conhecer para resolver o problema do pecado no meu coração? Porque se eu conhecer essa pessoa e resolver o problema do pecado, os outros problemas se tornam consequência. Ele vai resolvendo um por um no seu tempo certo e no seu jeito certo. Eu quero convidar você. Hoje eu me estendi um pouco mais no tempo, mas eu quero perguntar, quem aqui precisa encontrar Jesus? Jesus. Quem aqui está perguntando como é que isso vai se resolver? Não é essa a pergunta. A pergunta é, quem eu preciso conhecer para começar a viver, ter vida eterna e vida abundante? E eu quero te convidar a romper do seu lugar e a vir aqui à frente em nome de Jesus. Venha. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você nessa manhã. Se você precisa de paz, de vida eterna, precisa de graça, de um encontro com Deus. Você estava aí sentado, ouvindo essas histórias, se identificando, entendeu, pastor? Conectou no meu coração, eu entendi essa mensagem. Então é para você. Rompa do seu lugar e vem aqui à frente. Deixa eu orar por você. Eu não quero apontar o dedo. Eu não quero fazer igual aquelas pessoas que estavam lá esperando para apedrejar, porque eu sou tão pecador como você e preciso da graça de Cristo tanto quanto você. Mas eu quero celebrar o seu novo nascimento. Eu quero celebrar esse novo momento onde você diz, eu vou beber dessa água viva, eu vou andar nessa luz, eu vou receber esse Jesus. Rompa do seu lugar e vem aqui à frente. Deixa eu orar com você. Deixa eu orar com você. Você que precisa de Jesus, precisa de vida eterna, precisa de algo novo, poderoso. Eu quero celebrar o seu novo nascimento. Onde está a primeira pessoa nessa manhã? A primeira pessoa. Venha, rompa pela sua alma, rompa pela sua família, rompa pela sua vida em nome de Jesus. Entregue seus caminhos ao Senhor nessa manhã. Venha. Eu sei que tem gente aqui, não se acanhe pela estrutura não. Hoje é dia de salvação. Venha em nome de Jesus, deixa eu orar por você. Venha, do jeito que você tiver. Venha receber Jesus. Venha reconhecer, venha dizer, Senhor, entra no meu coração. Faz morada, escreve uma nova história, Senhor. Só Tu podes curar minha alma, resolver o problema que quer me matar, chama-se pecado, Senhor. Resolve o problema do pecado, sara o meu coração, cura o meu coração. Daí para frente, tudo vai fluir. Esse é o primeiro passo que você precisa tomar. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos Te agradecer. Nós queremos Te louvar. Que história poderosa é essa? Tu és um Deus de graça, Pai. Tu és um Deus que nos busca num charco de lodo, Senhor, no lamaçal do pecado aonde nós estamos. E Tu não nos encontra lá para nos empurrar mais para baixo. Os outros homens estão dizendo apedreja, morre aí dentro, ninguém vai te tirar. Mas Tu és um Deus que estende as mãos e diz, olha, ninguém te acusa, nem eu te acuso. Segue a tua vida e não peques mais, Senhor. Tu és o Senhor sobre o sofrimento. Tu és um Deus, Pai, que anda acima daquilo que nós não entendemos e nós não compreendemos. Por isso te pedimos agora, que o sofrimento que essa pessoa passa, que aquilo que ela não consegue resolver, entender, assim como aquele moço cego não conseguia entender aquela situação. Ele nasceu daquele jeito. Uns diziam, o pecado é dele, o pecado é da mãe dele, e Tu veio e disse, não é de nenhum deles, é fruto do pecado. Mas mesmo havendo pecado e sofrimento no mundo, eu sou o Senhor sobre o pecado, o sofrimento
sofrimento, eu tenho autoridade, eu sento no trono e governo, Pai. Que esse sofrimento passageiro ensine, equipe, humilhe, Senhor, corrija os caminhos da nossa jornada, e que ao longo desse caminho nós possamos entender que não é como eu posso resolver alguma coisa, mas quem eu preciso conhecer para resolver o maior problema que eu tenho, que chama-se o pecado. Muito obrigado por essa manhã, assim nós te pedimos e agradecemos o nome forte de Jesus, amém, amém. Dê um aplauso bem forte ao nosso Deus. Tome seu assento, dê uma olhadinha aqui nesse coral bonito.